Salve, salve, galera! E aí, como é que nós estamos aí? Tudo tranquilo? Tudo suave na nave? Só na manha do gato? É isso aí. Mais uma aula de geografia e convidamos você para essa viagem geográfica. Hoje nós vamos falar sobre a questão da urbanização no Brasil, entender o contexto de como é que foi, como é que está a questão da evolução associada à questão da população, quais são as características atuais da população brasileira em relação à sua urbanização, ok? Então, já começou a nossa aula. Vamos junto? Vamos lá no quadro? Hoje nós estamos na nossa aula 3.1 e a gente vai ver a urbanização do Brasil, a questão do processo de urbanização no Brasil, a questão das regiões metropolitanas. Vamos começar a rabiscar, né? Processo de urbanização no Brasil, regiões metropolitanas e as tendências atuais. Urbanização, crescimento, que vai ser igual à população, mais espaço das cidades. Isso vai ser uma soma que vai dar o que falar, ok? Esse crescimento populacional também vai pressionar o espaço das cidades. Dependendo do lugar, esse espaço dessas cidades não tem mais para onde crescer. Então, essa cidade vai ficar inchada, ok? Vai ter aquela que nós já falamos, que é a macrocefalia urbana, beleza? Que é aquela macrocefalia que está relacionada a todos aqueles conjuntos de características específicas negativas, ok? Dentro de um contexto de uma cidade, inserido no contexto sociológico da cidade, sociológico, econômico, ok? Ou seja, vai haver problema de infraestrutura, ok? Bem, o processo de urbanização no Brasil apresenta características próprias do padrão de urbanização de países subdesenvolvidos. Ué, professor, de vez em quando eu ouço falar que o Brasil ele é emergente, mas como que o senhor está dizendo que é uma urbanização de país subdesenvolvido? Então, meu querido aluno, quando a gente fala em questão de urbanização, quando a gente compara o Brasil em relação às suas questões mais frágeis, mais delicadas, como falar de questão social, a gente não tem como comparar o Brasil aos países subdesenvolvidos, ok? É como se nós tivéssemos vários Brasis dentro do Brasil. No contexto internacional, nós somos vistos como emergentes. Perfeito. No entanto, quando se trata de situações em que a gente precisa especificar algo num contexto geral da sociedade, por exemplo, urbanização, falou de urbanização, somos muito próximos dos subdesenvolvidos. Lembro que na aula passada a gente colocou uma imagem de uma favela, um toco segurando uma lona, pessoas vivendo lá e ao fundo os prédios. Não foi isso? E lembra que eu falei, olha, isso aqui pode ser qualquer cidade, uma megacidade de um país subdesenvolvido. Isso aqui pode ser em São Paulo, Rio de Janeiro, pode ser em Porto Alegre e outras metrópoles do Brasil. No entanto, pode também ser lá no Cairo, no Egito, lá em Delhi, na Índia, Mumbai. Então, é uma característica do subdesenvolvimento esse contraste absurdo que se dá por esses processos de urbanização, ok? Então, nossa urbanização não é próxima de país desenvolvido.
Nossa urbanização tem características destes países subdesenvolvidos. Beleza? Vamos juntos lá no quadro, meu diretor. Então, olha só, nossa urbanização, já falei, né? É muito próximo de países subdesenvolvidos. Por quê? Porque foi marcado pela formação de algumas das grandes cidades que concentram parcela expressiva das riquezas e também da população. Ou seja, são essas cidades que acumulam essa riqueza que vai ser um polo de atração. As cidades que têm melhores índices econômicos, melhor situação econômica, vai ser um polo de atração de pessoas em busca de quê? Melhor qualidade de vida, emprego, principalmente emprego. Claro, melhoria de vida não tem como não levar em consideração a questão do emprego, salário, em busca de ganhar salários. E, geralmente, essas cidades que eu estou falando são as maiores cidades do Brasil. Elas são esse polo de atração. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Crescimento das atividades terciárias, incluindo as do setor formal e do setor informal da economia. Professor, agora o senhor está falando uma coisa aí que eu não lembro muito bem, professor. O que seria o setor da atividade terciária? O que seria o setor formal? O que seria o setor informal? Então, as atividades terciárias, vamos lá, vamos aqui, diretor? As atividades terciárias são aquelas atividades que estão relacionadas aos serviços, comércio e serviço, ok? Por exemplo, nosso público-alvo da mediação tecnológica são alunos que estão no campo. Isso não quer dizer que, em vez de quando, não precise estar na cidade. Quando você vem na cidade, você vem resolver alguma coisa, vai em busca de alguma situação para resolver algum problema, ou adquirir um bem. Mas aí você vai nos serviços. Quebrou o carro, traz ele para a cidade, para uma oficina, serviço. Quebrou o celular, vai para a cidade para mandar consertar, serviços. Passei na mediação, acabou meu 3º ano, agora eu vou fazer faculdade. Vou ter que tirar xerox, cópia de um monte de documentos. Aí vai para a cidade, serviços. Isso são serviços. Mas agora eu entrei na faculdade e tenho que comprar um uniforme. Eu vou lá na loja comprar uniforme, aí já é o comércio. Vou lá na loja, tenho que comprar uma calça jeans, comércio. Então, é uma infinidade esse setor terciário que cada vez mais cresce, ok? Não fuja dessa linha de pensamento. O setor que mais cresce é o setor terciário. Beleza? Vamos junto, vamos lá no quadro. Professor, o senhor falou da atividade terciária. E esse setor formal? O setor formal é aquele que, como o seu próprio nome diz, etimologicamente falando, é formal. É aquele formado pelas pessoas que estão trabalhando de uma forma correta, o empregador está agindo de forma correta, está pegando a carteira e assinando. Isso é o setor formal. Beleza? Carteira assinada, pagando impostos, recolhendo impostos, enfim, está tudo dentro da legalidade. O setor informal, não. O setor informal, ele é um pouco mais delicado. Geralmente, o setor informal, ele é formado por uma leva de pessoas que muitas das vezes são excluídas deste mercado de trabalho formal. Professor, dá um exemplo. O que vende salgado na rua, o que vende o suquinho, né, com salgado, o que vende as balas, o que sai vendendo produtos na rua,
o ambulante, aquele que tem a banca, que vende roupa na rua. Isso tudo acaba sendo o setor informal. Pessoas excluídas desse mundo do trabalho formal, mas precisa sobreviver. E faz essas atividades que não recolhe impostos, que não paga imposto, que não assina carteira de trabalho, que não recolhe INSS para a Previdência para o futuro ter, lá no futuro distante, né, se aposentar. Então, essas pessoas estão na informalidade e quando chegar na época de aposentar, por exemplo, vai ter problemas diferentes daquelas que estão formalizadas. Tudo dentro do padrão. Então, exemplo, já dei agora o exemplo do que é formal e o que é informal, beleza? E todos eles dentro do setor terciário da economia, dentro do contexto urbano principalmente, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então eu vou, professor, me especializar cada vez mais para eu estar no setor formal, professor. É isso aí. Eu quero ser um empregador, eu quero ser um empresário. Fechou, meu amigo, é isso mesmo. Professor, mas eu prefiro ser um analista de sistema, um engenheiro que trabalha numa empresa. Beleza, você vai estar no setor formal. Mas tem quem diga, já até chegaram a falar para mim, rapaz, uma vez eu conversando com uma pessoa, olha só, cheguei, diretor, foi um dia desse, tinha mandado lavar meu carro, e aí eu falei para o jovem, olha, você é muito jovem, você pode procurar coisas mais interessantes para fazer. Isso aqui não é indigno, não confunda, mas você pode ir mais longe. Isso aqui é para um jovem que ainda está começando, que ainda não tem um emprego, não tem uma qualificação, mas você pode correr atrás, você pode pesquisar na internet, cursos online grátis. Você precisa se especializar. Você precisa sair dessa informalidade, você não tem um salário. Chega o final do dia, o dono lá do Lava Jato dá um dinheiro para ele, que não chega nem a R$100, às vezes é 50 só. Então é pouco, né? Então é disso que eu estou falando. O mundo, esse mundo moderno e tecnológico que a gente vive, cada dia mais ele está excludente. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele não, seu Jorge, eu gosto de lavar carro. Bem, tá contigo. A gente às vezes dá uma sugestão e dá o caminho das pedras, mas a vontade tem que partir de você. Se você está bem, poxa, beleza, você gosta de fazer isso. Aí sim é uma coisa que tá com a pessoa, é dela, beleza? Obviamente que a recomendação que o professor dá sempre é que os nossos queridos alunos sempre se especializem cada vez mais. E é essa uma das propostas desse mega projeto chamado Mediação Tecnológica, que a gente com certeza já está, inclusive, colhendo frutos de pessoas que a gente já conversa, que já está se formando, já se formou curso superior, que foram, inclusive, estudar com a gente aqui na mediação do ensino médio no campo. Olha só que maravilha. E continua acontecendo e vai acontecer também com você. Vai se formar, vai para o mundo formal, vai trabalhar de uma forma formal e vai, obviamente, quando somos formados, a tendência é que o salário seja cada vez melhor. Quando tem curso superior, quanto mais se estuda, melhor o salário. Isso é uma regra, ok? Fechou? Então vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer, professor, que a gente sempre tem que estar buscando estar na formalidade? Exatamente. Exatamente. Beleza, então. Vamos aqui continuando o processo de urbanização no Brasil. Sempre buscar setor formal. Para isso, sempre estar procurando se qualificar. Beleza? Fica a dica do professor Jorge. Vamos lá. Outra coisa interessante do nosso processo de urbanização aqui no Brasil é que ocorreu em ritmo acelerado, principalmente entre 50 e 90. Ok? E outra situação interessante que não pode deixar de ser falada é que ela aconteceu de forma não planejada. Olha só que interessante.
Professor, quer dizer que houve o processo de urbanização do Brasil e ela não foi planejada? Não, ela não foi planejada. Olha só, a gente tem que entender o contexto das coisas. Quando a gente diz que ela não foi planejada, isso quer dizer que a gente passa por um processo de precarização das cidades, dos serviços públicos, da moradia, da falta de emprego, do aumento da violência, falta de saneamento básico. Então, ela não foi planejada, simplesmente foi acontecendo, pessoas vindo do campo e aumentando, inchando as cidades, fazendo com que essa urbanização se tornasse descontrolada. Isso aconteceu com a maior parte das cidades grandes do Brasil, beleza? Vamos lá no quadro. Apresenta padrão periférico de crescimento, com a formação de amplas manchas urbanas e população de baixa renda empurrada para as periferias. Olha só, nosso padrão ele é periférico de crescimento, manchas urbanas e a população de baixa renda empurrada para a periferia. Manchas urbanas, olha só, então isso quer dizer que tem especulação imobiliária. Às vezes, passa-se décadas sem se vender um terreno, até aquela área ficar valorizada para depois vender. E quando a gente fala que é uma característica de periferia, o que é periferia? Periferia é aquilo que rodeia o que é central. Então, o que é central fica mais para a elite. Enquanto trabalhadores, pessoas assalariadas, desempregados, pessoas do setor informal, vão para as periferias da cidade. Beleza? Vamos lá no quadro. Olha só, então, olha só que interessante esse gráfico da urbanização no Brasil. Crescimento, reflexo da industrialização. Agora a gente tem, de um lado, a população urbana em azul, ok? População rural em, acho que vai aparecer para você aí laranjado ou vermelho, ok? Olha só, esse gráfico, você tem que guardar ele no coração, hein? Vou botar aqui um asterisco. Professor, por quê? Porque, inclusive, isso aqui já caiu algumas vezes, inclusive até em concurso, para a gente entender o crescimento da urbanização no Brasil. Olha só, em 1940, vamos mudar a cor, botar um verdinho. 1940, quantos estavam nas cidades? Quanto o Brasil era urbanizado? Olha só 31%. 69% da população era rural. 10 anos depois, 1950, já diminuiu um pouco. De 31 foi para 36%, população urbana, enquanto diminuiu de 69% para 64% a população rural. Olha em 1960, diminuiu mais ainda essa população rural, de 64 foi para 55%, e aumentou a população urbana para 45%, quase a metade já da população brasileira. Ok? Então, olha só, grifado aqui, ó, vai ser um marco para a urbanização do Brasil, 1965, é onde vai ser o marco que fixa como sendo o Brasil mais de população urbana, mais urbano do que rural. Ok? Aqui em 1970, já somos 56% nas cidades, essa população urbana cada vez mais crescendo e cada vez mais, olha só agora, 44%
diminuindo a população rural. 1980, diminuindo mais ainda, olha só, agora somos 66% na zona urbana e 34% na população rural. Em 91, 74% da população brasileira estavam nas cidades, população urbana. Só 26%, olha só a diferença de 1940 para 1991. Em 2000, 81% estavam nas cidades, população urbana. 19%, olha só como caiu mais ainda, 19% população rural. E, por último, 2010, daqui vai mudar mais ainda com o novo censo do IBGE. Olha só, 84% da população do Brasil está na zona urbana, enquanto agora só 16% está na zona rural. Então, vou apagar tudo. Vamos apagar todas e vou fazer o comparativo entre apenas 1940 com 2010, para você ver a discrepância, a diferença absurda. Olha o azul como cresceu, praticamente inverteu, né? Inverteu mais ainda, ou seja, a população rural é muito menor do que a população urbana era em 1940. É só 16% em 2010. Isso vai ser menor ainda agora, galera. Ou seja, nós somos cada vez mais uma população que vive nas cidades, uma população urbana. Beleza? Beleza, galera? Então, todo mundo conseguiu compreender aí que o Brasil cada vez mais está se tornando urbano. Beleza? Isso ainda porque não está nesse gráfico o de 2022, que é o censo de 2022, com os resultados já em 2023. Beleza? Então, essa população rural, com certeza, ainda será menor. E a taxa de urbanização e a população urbana ainda será maior. Ok? Vamos lá. O que faz com que essa urbanização aconteça, galera, é principalmente o processo de industrialização. Quando há esse processo de industrialização, a pessoa pega e vai embora. Olha só, o rapaz ali indo embora, né, com a sua carrocinha, levando suas coisas em direção à cidade. Ok? E quais são os fatores que atraem essa pessoa da zona rural? O emprego, novos empregos, melhores condições de vida, beleza? A cidade vai crescendo, vai se desenvolvendo e assim por diante, ok? Agora, o que é um fator repulsivo? É o que expulsa. O que expulsa o homem do campo? O que expulsa? Olha essa máquina aqui. Faz o trabalho de quantas pessoas? Faz o trabalho de centenas de agricultores, de trabalhadores rurais. Sem falar na concentração de terra na mão de poucos latifundiários,
Pessoas poderosas com muita grana, muito dinheiro, expulsa também o pequeno agricultor, expulsa o trabalhador do campo, expulsa as pessoas do campo, ok? E isso vai acelerar também esse processo de urbanização das cidades, beleza? Então, demos aqui o que atrai industrialização, que vai ter todo esse movimento, esse progresso econômico, e o que afasta, o que faz um fator repulsivo, o que retira esse trabalhador do campo é a concentração da terra na mão de poucos e a mecanização do campo. Mecanização essa que se dá por tratores que troca a mão de obra do homem por máquinas. Beleza? O êxodo rural mais fatores de repulsão, o que vai acontecer? Baixos salários no campo, falta de políticas que beneficiam o pequeno proprietário, precariedade de serviços sociais. Olha só. Então, tem o êxodo rural, mais os fatores de repulsão ainda são induzidos também por baixos salários no campo, falta de política que beneficie o pequeno proprietário. Isso vai fazer com que as pessoas realmente vão embora. Não tem estrutura de serviços sociais, também faz com que eles vão embora do campo. Beleza? No entanto, a industrialização por si só não explica a urbanização. A industrialização não gerou os empregos necessários para receber o grande número de imigrantes que deixaram a zona rural. Olha só, a industrialização, sim, gera emprego, mas não o suficiente, ok? E aí é que entra aquela questão que eu bato na tecla sempre para você, querido aluno. Se qualificar, se especializar sempre, ok? E olha só, novamente, o setor terciário, ele é realmente o responsável por grande parte dos empregos gerados nas cidades. É o comércio e os serviços, como falamos anteriormente, ok? Houve um longo período de estagnação no Brasil e a crise econômica nos anos 80 foi seguido também para a década de 90, pela incorporação de novas tecnologias de produção industrial. Qual é a consequência disso? Desemprego e aumento do trabalho informal que eu expliquei anteriormente. Aquele trabalho que não tem carteira assinada, ok? Período de estagnação é quando não há um crescimento econômico interessante, beleza? Crise econômica é quando tem recessão, ok? E essa recessão foi muito intensa na década de 80 no Brasil, galera. E isso fez com que se tornasse mais frágil ainda a questão da urbanização no Brasil, aumentando o desemprego e aumentando o trabalho informal. A urbanização do Brasil teve um caráter concentrador e excluiu boa parte da sociedade de seus benefícios. Olha só que interessante. A urbanização ela é concentradora e excluiu boa parte dessa sociedade de seus benefícios. Porque é o seguinte, a urbanização ela vai ser concentrada principalmente nas áreas mais centrais. Como é que ficam as periféricas, né? Então, as periféricas ficam sem estrutura, sem infraestrutura, por isso que ela é concentradora. A velocidade com que se processou a urbanização no país criou dificuldades para o poder público suprir o espaço das cidades com infraestrutura urbana e serviços necessários ao bem-estar do povo, da população. Acabamos de falar isso, né, galera? Vamos lá. Resumão aí, ó. A urbanização no Brasil intensificou-se a partir dos anos 40, beleza. Houve o êxodo rural e também houve o desenvolvimento industrial. Esse desenvolvimento industrial que vai ocasionar, que vai tornar aquela região polo de atração de pessoas. Não esqueça de uma coisa. Uma região industrial, ela é um polo de atração,
No entanto, o que muitos não conseguem entender, às vezes até entendem, mas não conseguem se qualificar para aquele emprego. Bato a tecla ainda aqui. Preciso dizer para vocês que você, enquanto aluno do ensino médio, da mediação tecnológica, cada dia que passar você precisa procurar se especializar. Fazer cursinhos via internet, online, enfim. Sempre está se qualificando. Beleza? Vamos lá no quadro. Ah, professor, então me dá uma ideia aí, professor, de um cursinho que eu posso fazer online. Inglês. Só disso estar no seu currículo, meu amigo, você já está na frente de muita gente. Beleza? Professor, vou procurar um aqui, professor, assim que acabar essa aula. Fechou. Vamos lá. Então, a metropolização é tornar-se aquela região metropolitana, né? Então, o desenvolvimento de uma cidade passa a influenciar as cidades próximas. Aí vai se tornar aquela região metropolitana, que no Brasil, essa metropolização ela vai acontecer principalmente a partir do governo de Juscelino Kubitschek, que vai impulsionar a industrialização no Brasil através, principalmente, entre outras indústrias, a indústria automobilística, produção de automóveis, carros, caminhões, beleza? Motos. E ela, no Brasil, galera, essas metrópoles, elas estão concentradas principalmente no sul e sudeste. Beleza? Uma informação muito importante, vou mudar a cor aqui para você, tá? Essa concentração da industrialização, olha aqui, ó, a industrialização concentrada no sul e sudeste do Brasil, ela vai ocasionar êxodo rural no Nordeste. Ou seja, nesse momento histórico da década de 60, 50, 60, 70, as pessoas vão sair do Nordeste em busca de emprego na região sul e sudeste do Brasil. Beleza? Professor, vou anotar aqui. Fechou. Beleza. Anote isso, porque ela é muito importante, hein? Você saber que essa região do Brasil, sul e sudeste, ocasionou êxodo rural no Nordeste. Pessoas vindo de lá em busca de emprego e melhor qualidade de vida. Então, e a região metropolitana? É uma área formada por vários municípios em torno de uma cidade principal, que é a metrópole. Falamos agora há pouco também. Regiões metropolitanas. O custo de vida é uma das prováveis causas do crescimento maior das cidades periféricas, das regiões metropolitanas. O crescimento das cidades médias próximas às regiões metropolitanas pode levar à formação de corredores de urbanização, com o aumento das áreas conurbadas ou em processos de conurbação. Professor, o senhor falou um nome feio aí, professor, não sei o que é isso. Beleza, vamos lá. Áreas conurbadas, processo de conurbação. Você agora vai pensar comigo matemática, olha só. Área B, em intersecção com A. B e A. E aquela parte em que os dois se encontraram é a C. Esse encontro é a conurbação. É quando duas cidades se encontram e não dá mais de saber onde uma começa e a outra termina. Ok? Beleza? Então não dá de saber. Ó, aqui é São Paulo, aqui é Rio. Então é isso que você tem que entender. Conurbação é quando as duas cidades se encontram de tanto que elas já cresceram e se expandiram. Beleza? Vamos lá no quadro. O Brasil possui 62 regiões metropolitanas, que abrigam 1/3 dos domicílios urbanos e 30% da população do Brasil. Olha só, 30% da população do Brasil estão na região, em apenas 62 regiões metropolitanas. E olha só, quais são elas? As maiores. Em primeiro lugar, São Paulo, né?
que é a maior região metropolitana do Brasil. Depois, Rio de Janeiro, ali ao ladinho de São Paulo. Depois, Minas Gerais, em terceiro lugar. Percebam que Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Minas Gerais, mais que dobra, né? Mais que dobra a quantidade de pessoas que vivem na região metropolitana do Rio de Janeiro. Depois vem ali Distrito Federal, Goiás e Minas, os entornos, né? Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Curitiba, Campinas. Enfim, essas são as 10 regiões metropolitanas do Brasil, dados de 2016. Obviamente, esses números irão mudar para os próximos anos, porque a gente já vai se basear no censo 2022-2023, ok? Vamos lá. Mas vai mudar em números, não muitas essas posições aí, tá? Beleza? Olha as regiões metropolitanas do Brasil. Professor, aqui a gente na Amazônia tem ali a região de Manaus. Exatamente. O que impulsionou a ter essa região metropolitana em Manaus? A Zona Franca de Manaus, ok? Aí vocês podem perceber que as regiões metropolitanas estão principalmente aqui, ó, na região sul e sudeste, ok? Aí vocês dão uma olhada aqui que nós temos, ó, aglomeração urbana, em amarelo, região integrada de desenvolvimento, o RID, colar metropolitano em torno de área e que estão em expansão, e as regiões metropolitanas. Então, são essas as principais que nós temos no Brasil. Beleza, galera? Vamos lá. Professor, em Rondônia a gente não tem, nem em Rondônia, nem no Acre, nem no Amapá. Amapá um pouquinho aqui, mas é ínfimo, né? Então, a gente pode entender que nós não temos ainda uma região que se expandiu de tal forma que pode ser considerada uma região metropolitana. Beleza? E qual é a tendência, quais são as tendências atuais dessa urbanização? É a diminuição do ritmo de migrações interregionais, ou seja, entre regiões. Intensificação da desmetropolização a partir da década de 90. Ou seja, está diminuindo o crescimento das metrópoles. O crescimento superior das pequenas e médias cidades, ou seja, está crescendo as pequenas e médias cidades. Ou seja, essas metrópoles estão perdendo espaço para pequenas e médias cidades. Ok? Professor, por que isso acontece? Porque muitas indústrias estão passando por um processo de desconcentração e elas estão indo para outras regiões, ok? Outras regiões em busca de mais vantagens, ok? Que acaba por... faz com que ocorra essa desconcentração industrial no Brasil. Então, geralmente levada por incentivos fiscais dados por esses estados, enfim, que faz com que essa indústria vá para outras cidades pequenas e médias, beleza? Causando assim o fenômeno geográfico chamado desmetropolização. Vamos lá no quadro. Alteração do ritmo do crescimento das grandes cidades, entre elas e as metrópoles, ou seja, está diminuindo esse crescimento das grandes cidades, ou seja, pelo menos está se tornando mais lento, né? Qual é a motivação disso? O custo de vida lá está muito alto nas metrópoles, incluindo aluguel de imóveis. Quanto mais central for um imóvel, mais caro ele é, galera. Beleza? As cidades médias passaram, então, a oferecer grandes vantagens, como aumento de oferta de emprego, em virtude de transferência de muitas indústrias para essas localidades, como acabamos de falar, menor custo de vida, menor índice de criminalidade e ampliação da oferta de estabelecimentos comerciais e serviços destinados a atender necessidades da população. Essas aí são as taxas de urbanização das regiões brasileiras. Olha só,
Brasil, 1940 e 2010. É aquele gráfico que a gente mostrou e eu vou, melhor do que falar números, né? Mostrar aqui em forma de gráfico. A urbanização no Brasil é menor no Nordeste, ok? E a taxa de urbanização no Brasil, a maior é no Sudeste, ok? Beleza? Olha só, o Brasil está aqui porque isso quer dizer que todos esses, ó, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste, fazem parte desse primeiro aqui, que eu vou até mudar a cor, ok? Brasil, 85% já são da população que vive em área urbana, ok? Então, galera, olha só, o Brasil cada vez se tornando mais urbano, com toda essa complexidade de situações que faz com que ele se torne cada vez mais urbano. Lembrando que, se ele se tornando mais urbano, a zona rural está diminuindo seu quantitativo populacional. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Até mais!